Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela e você que chegou agora nesse vídeo é porque você está interessado em saber quais são os climas que nós encontramos na América e eu vou mostrar e descrever todos para vocês hoje. Também fica ligado porque associando ao clima, eu vou passar para vocês qual vegetação correspondente aos climas encontrados no continente americano, beleza? Fica comigo também porque mais pro fim do vídeo vamos falar das causas, das formações dos principais desertos que tem aqui. Por que será que tem o deserto do Atacama, que é o mais seco do mundo? Então eu vou ensinar para vocês isso, fica até o fim, beleza? Então vamos lá, gente. O que você tem que guardar para sempre na sua vida, para entender os climas, não só da América, como do mundo, é lembrar das zonas térmicas, ok? Então se a gente pegar, pessoal, mais ou menos aqui, nessa faixa, nós temos a chamada linha do Equador. Se aqui a gente tem a linha do Equador, é onde tem os climas mais quentes e úmidos da Terra, é onde bate mais sol na Terra. Então aqui no norte do Brasil, aqui América Central, qual clima é? Nós temos o equatorial. E vocês têm que saber a definição, as características desse clima. Esse clima, ele tem a característica principal de perceber apenas uma estação o ano todo. Qual que é? O verão. Só se percebe verão. Tem as 4, mas a gente só percebe o verão. Por quê? Ele é muito quente o ano inteiro. E muito, mas muito chuvoso. É um clima extremamente úmido, abafado, grande umidade na atmosfera. Então a gente tem o clima equatorial nessa porção, norte da América do Sul e América Central também. Qual vegetação que acompanha o clima equatorial? A gente tem as florestas pluviais, porque pluvial é referente à chuva. O que são florestas pluviais? Ou florestas equatoriais ou florestas tropicais úmidas, tá? São bem parecidas. São as florestas densas, com mata fechada, com árvores altas, folhas grandes, muitas folhas, a gente chama de mata latifoliada. Ela tem que ter grandes folhas para aumentar a área de evapotranspiração. Uma vez que chove muito, se ela não evaporar e perder essa água, ela apodrece. Então uma defesa é ter muita folha e grandes folhas. Então é a Amazônia aqui praticamente, a Amazônia brasileira, a Amazônia aqui, né, dos outros países vizinhos, e também na América Central a gente tem características de mata atlântica, como se fosse uma tropical úmida, e equatorial também. Beleza? Vamos ao segundo clima. Se nós pegarmos mais ou menos aqui, gente, certo? E mais ou menos aqui, nós temos os trópicos. Aqui é o trópico de Câncer e aqui o trópico de Capricórnio, não é? Se nós temos os trópicos, entre os trópicos só pode ter um tipo de clima, né, gente? Qual clima que fica nos trópicos? O clima tropical. Então ele pega grande parte aqui do Brasil, grande parte aqui também da América Central, sul dos Estados Unidos, Miami, aqui pega um pouquinho de tropical, mas com características de subtropical. Mas enfim, qual a definição do clima tropical? A gente só percebe 2 estações do ano, verões quentes e chuvosos e invernos amenos e secos. Nós não percebemos a primavera e o outono, elas são quentes. O outono, fim do outono já é um pouquinho mais frio e um pouco mais seco, já entrando nos invernos, onde temos as famosas estiagens, ou seja, secas mesmo. Nossos invernos são bem secos. Agora o verão já chove muito, ok? Qual vegetação que acompanha esse clima tropical? Nós temos 2 principais. Aqui no litoral e aqui na América Central, como é bem perto do mar, a gente tem as matas tropicais, que são florestas tropicais úmidas. Aqui no Brasil é a Mata Atlântica. E aqui a gente tem florestas tropicais úmidas, também com grande biodiversidade, árvores altas, uma floresta densa, úmida, fechada. No
centro do Brasil aqui já muda, ela sofre com a estiagem do inverno. Então a gente já não tem uma mata atlântica. Aqui nós já temos os cerrados, que nada mais são que árvores mais baixas, tortuosas, o solo é ácido, os galhos são retorcidos, os caules são cobertos por algumas ceras para proteger de queimadas naturais, tem espaços entre elas, então elas não precisam ter muita altura, né? Elas são árvores mais baixas. Então, é cerrado. Na África, se a gente segue reto para cá e chega na África, lá é chamado de savana, é um primo do cerrado. Muito bem, vocês concordam, gente, que saindo do trópico, tanto para o sul quanto para o norte, nós já entramos, aqui vem duas outras linhas imaginárias, que são círculos polares. Aqui o círculo polar ártico e aqui o círculo polar antártico. É mais para o sul, mas eu quis fazer aqui no mapa. Nessa zona, nessa faixa, tanto essa faixa quanto essa faixa aqui, elas são faixas de climas temperados. É a zona térmica temperada do planeta. Então a gente tem clima temperado no norte e tem também clima temperado aqui que pega os Estados Unidos, o Canadá e o sul aqui da América do Sul, do Brasil e dos nossos países andinos vizinhos aqui. Qual a característica básica do clima temperado? Ele tem as 4 estações bem definidas, invernos bem marcados, verões bem quentes e primavera e outono bem perceptíveis também. E as chuvas são bem distribuídas, não tem estação seca nos climas temperados, tanto o norte quanto o sul. Aqui na América do Sul, nós não chamamos de temperado, nós chamamos de subtropical. Subtropical, tá? Mas é um primo do temperado. O que muda do temperado para o subtropical é que a primavera e o outono são um pouquinho mais quentes do que no temperado, onde a primavera e o outono são um pouco mais frias. E os verões também no subtropical são bem quentes. Ok? Próximo clima que a gente tem, gente, mais perto aqui do Círculo Polar Ártico, nós temos um clima aqui muito importante chamado clima frio, tá? E aqui nós temos o clima polar, certo? Então, clima frio e polar nós temos aqui no extremo norte do continente americano e aqui nós temos também clima frio no extremo sul do continente americano. Qual a característica desse clima? Baixas temperaturas o ano todo, precipitação em forma de neve, verões curtos com temperaturas que não passam de 10 graus, no máximo no frio chega a 15, no polar não passa de 10 graus. E a vegetação que acompanha esse tipo de clima, é claro que é uma vegetação rasteira. Quando é muito frio, para a planta significa falta de luz. A planta não gosta de falta de luz, ela gosta de muita luz e muita água, certo? Então, falta luz, a planta não se desenvolve, não tem formação arbórea, arbustiva, só tem formação rasteira. Então, aqui no norte a gente tem, no clima polar, um pouco de tundra, que é uma vegetação rasteira, e no clima frio a gente tem a famosa taiga, que são florestas de pinheiros, ok? Muito bem. Faltou falar a vegetação do clima temperado. No clima temperado, nós temos as florestas temperadas, que são também pinheiros, porém a gente já tem outras árvores, como as famosas sequoias aqui nos Estados Unidos, tá? Tem uma floresta de sequoia aqui. Então, são vegetações de climas mais frios. No sul do Brasil, nós temos as araucárias, que é o pinheiro do Brasil. Ela não tem essa formação de pinheiro de Natal. Ela é um pinheiro aberto, né? Onde as árvores e as folhas buscam o sol, que é bem escasso aqui. E também temos as pradarias. Pradarias são campos naturais. Não é que alguém foi lá e cortou as árvores. Ela nasceu naturalmente campo e são chamados de pradarias. No sul do Brasil e na Argentina, no Paraguai, recebe um apelido especial de pampas, ok? Também uma vegetação de clima subtropical aqui, ou temperado, as pradarias dos Estados Unidos e as pradarias dos pampas gaúchos
e pampas uruguaios, argentinos e paraguaios. Então é isso, gente. Esses são os principais climas. Faltou o clima de montanha. Toda essa costa aqui, gente, é formado por relevos muito elevados. Então a gente tem aqui a Cordilheira dos Andes, aqui no México a Serra Madre, aqui as Rochosas. Onde temos relevos elevados, nós temos um outro clima, que ele é chamado frio de montanha. Inclusive, mesmo na zona tropical tem frio de montanha, mesmo na zona equatorial aqui andina tem frio de montanha. Como pode ter clima frio na linha do Equador? Porque é muito alto, é muito elevada a altitude. Então, temos neves eternas no topo dos Andes em alguns trechos. Então, clima frio de montanha. A vegetação que acompanha o frio de montanha é a vegetação de altitude. Também é uma vegetação rasteira, ela não tem força para formar árvores, devido ao frio, ok? Para terminar, chegou a hora do vídeo que eu vou explicar os desertos que existem na América. Nós temos aqui o deserto da Califórnia, o deserto do Atacama e o deserto da Patagônia. Esses 3 desertos, eles só ocorrem devido a uma característica básica. Deixa eu fazer uma linha aqui. Graças às correntes marítimas frias. Então, vamos entender como que eles acontecem. Aqui, gente, do lado do deserto do Atacama, passa um mar gelado, uma corrente marítima fria que traz água gelada lá do Polo Sul da Antártida. Essa corrente chama Humboldt e ela esfria, ela traz frio para a costa. Mas o principal, ela forma desertos na costa. Por quê? Como ela é fria, toda a umidade do ar ela condensa no mar. Ela não leva umidade para a costa. Então, onde passa a corrente fria no mundo, tem deserto ao lado, ok? O mesmo acontece aqui. Nós temos a corrente fria da Califórnia. Essa é uma água gelada que vem lá do Polo Norte e por ser fria faz chover no mar e não entra. Então aqui a gente tem todo o deserto do Texas, do Arizona, da Califórnia, não é? E aqui do México também. Aqui na Patagônia tem uma outra corrente fria que sobe aqui, lá da Antártida, também trazendo muito frio e ela deixa essa zona totalmente seca, que chama-se deserto da Patagônia. Ela se chama corrente fria de Falklands. Também faz chover no oceano. Então aqui no Brasil a gente tem a corrente quente, chamada corrente do Brasil. Ela sai do Equador, então ela traz água quente. Se a água é quente, o continente está mais frio, então ela entra e se condensa no continente. Por isso que nós temos toda a costa úmida com chuva. Não tem deserto aqui. O deserto semiárido que nós temos no sertão é devido ao relevo elevado do Planalto da Borborema. Então esses ventos úmidos não conseguem entrar. Se não tivesse Planalto da Borborema, nós não teríamos sertão nordestino. Ok? Mas muita gente acha que o deserto do Atacama, ele existe devido à Cordilheira dos Andes. Não é verdade, porque a Cordilheira dos Andes está depois do deserto. O deserto está coladinho aqui no oceano. Então, as causas dos desertos são as correntes marítimas frias. Se é corrente marítima quente, não tem deserto ao lado, a menos que tenha o relevo elevado, ok? Então é isso, gente. São esses todos os climas e as vegetações da América. Espero ter ajudado. Então, muito obrigada por mais esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com o seu amigo e deixe o seu curtir aqui pra mim. Muito obrigada e até o próximo vídeo.